Vamos continuar a corrigir os nossos exercícios do livro Matemática em Questão. O próximo exercício é na página 8, exercício de número 5. O exercício 5, ele diz: calcule encontre a resposta para o valor desconhecido. Z igual a 2 elevado a 5 menos 5 elevado a 2. Nós temos aqui uma expressão numérica. Nessa expressão numérica, nós temos duas operações matemáticas. Quando você vai resolver uma expressão numérica, como a nossa, para encontrar o valor de Z, você precisa primeiro lembrar dos sinais associativos: parênteses, chave e colchete. Depois disso, nós vamos pensar nas operações matemáticas. Como nós não temos sinais associativos, nós vamos observar apenas as operações matemáticas. Nós temos 6 e elas são aprendidas de par em par. Então, você tem a adição e a subtração, a multiplicação e a divisão, e a potenciação e a radiciação. Qual é a ordem que eu devo resolver uma operação matemática? Quando eu tenho várias. Primeiro, todas as potências e todas as raízes. Depois, todas as multiplicações e todas as divisões. E, por último, todas as adições e todas as subtrações. Nesse caso, nós temos duas operações matemáticas diferentes. Nós temos uma subtração e nós temos as potências. Então, pela ordem de prioridade, primeiro nós vamos resolver as potências e depois é que nós iremos resolver a subtração. Como é que é uma potência? Uma potência eu tenho um número que é a base e um expoente. No nosso caso, a base é o 2 e o 5, e o expoente é o 5 e o 2. Essa base, ela será o nosso produto. Ela será o nosso fator, aliás. O fator são os números que você faz a multiplicação. Então, você vai multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, e assim por diante, e o 5 também. O expoente, ele indica quantas vezes você vai repetir o fator. Então, no 2 elevado a 5, você vai repetir o 2, ele será o seu fator, 5 vezes. E no 5 elevado a 2, você vai repetir o número 5 2 vezes. Tudo isso na forma de multiplicação. Então, nós vamos ficar com 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, repete o negativo, menos 5 vezes 5. Agora que nós transformamos a potência em uma multiplicação, nossa ordem de prioridade continua sendo as multiplicações e, por último, a subtração. Então, primeiro você vai multiplicar todos os 2 e depois você multiplica todos os 5. Multiplicando os 2, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Repete o sinal negativo, 5 vezes 5, 25. Então, o valor de Z vai ser 32 menos 25, que é 7. Z é igual a 7. Concluímos assim o nosso exercício de número 5 da página 8. Nosso próximo exercício é na página 11, número 1. O exercício, ele fala: calcule o volume de uma embalagem na forma de um paralelepípedo, o qual possui comprimento de 15 centímetros, altura de 5 centímetros e largura de 6 centímetros. Calcular o volume, você tem cada tipo de figura formada, poliedro formado, uma forma diferente de calcular. Então, para calcular o volume de um cubo, de um paralelepípedo, de um pirâmide, um cilindro, uma esfera, um cone,
Cada uma vai ter um formato diferente. Nós estudamos dois tipos diferentes de calcular volume. O volume para os paralelepípedos e o volume para os cubos. Como eu faço para calcular de um paralelepípedo, que é o nosso caso? Você multiplica as 3 dimensões dele. O volume vai ser, então, o comprimento multiplicado pela largura multiplicado pela altura. Observe que o volume é multiplicar as três dimensões. Isso significa que você não precisa estar sempre nessa ordem. Você pode multiplicar a altura primeiro, a largura primeiro, não faz diferença. Lembra que na ordem de prioridade, multiplicar você pode multiplicar na ordem que quiser. Não tem que escrever, não tem que fazer numa certa ordem pré-determinada. E nós também temos que pensar na unidade de medida. Quando eu faço uma operação matemática e eu estou utilizando medidas e grandezas, a unidade de medida utilizada tem que ser a mesma. Então, se você vai fazer uma multiplicação ou uma soma, por exemplo, calcular perímetro, todas devem estar ou em centímetro, ou em metro, ou em milímetro, mas tem que estar na mesma unidade. Se alguma não tiver, você precisa converter. No nosso caso, a unidade de medida utilizada foi o centímetro, para as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Portanto, você não vai ter nenhum problema aqui. Você pode usar os valores do jeito que está. Então, basta escrever que o volume vai ser igual a 15 multiplicado por 6 multiplicado por 5. Nós vamos iniciar multiplicando 6 vezes 5, porque é mais simples. Então, o volume vai ser igual a 15 vezes 6 vezes 5 é 30, vezes 30. Agora, nós vamos multiplicar o 15 por 30 e resolver o valor que nós estamos procurando. 30 vezes 15 vai ser 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. Deixa a última casa vazia. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 3, 3. Agora somamos os valores. Repete o 0. 5 mais 0, 5. 1 mais 3, 4. Então, 15 vezes 30, 450. O volume é 450. Como nós estamos falando de volume e nós multiplicamos 3 dimensões, então o volume é 450 centímetro cúbico. É muito importante ficar atento à unidade de medida correta de acordo com aquilo que foi perguntado. Concluímos assim o nosso exercício 1. Nós vamos agora para o exercício 5 da página 13. O exercício 5, ele diz: calcule a área de um retângulo de 22 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura. Agora, nós vamos calcular a área. Área ou superfície quer dizer a mesma coisa. Calcular a área, assim como calcular o volume, nós vimos que pode ter fórmulas diferentes para calcular de acordo com aquilo que nós estamos trabalhando. Então, para retângulo, trapézio, pirâmide, triângulo, aliás, e assim por diante, cada um utilizamos nossa própria fórmula para poder fazer esse cálculo. A área de um retângulo, ela é dada pela forma base vezes altura. Observe que a base também é chamada de comprimento e a altura também é chamada de largura. Então, muitas das vezes você vai ver que alguns exercícios vai chamar base e altura ou vai chamar comprimento e largura. Mas isso não faz diferença. Outra questão que nós temos que observar antes de iniciar o cálculo é se as unidades de medidas estão todas iguais. Então, nós temos 22 centímetros para o comprimento e 8 centímetros para a largura. Como nós temos os dois valores com a mesma unidade, centímetro, eu posso fazer o cálculo. A área do retângulo vai ser 22 multiplicado por 8. 22 vezes 8, 8 vezes 2 é 16. 8 vezes 2 é 16, mais 1, 17. Encontramos o valor 22 vezes 8, 176. Ou seja, a área do retângulo é 176 centímetro quadrado. Observe aqui, quando você fala de volume, é cubo. Quando você fala de área, é quadrado. Quando você fala de distância, comprimento, é apenas centímetro. Então, cada um
tem uma ideia diferente de acordo com as dimensões que estão sendo multiplicadas. Nosso próximo exercício é na página 13, exercício de número 6. O exercício 6, ele diz: qual a área do azulejo na forma de um quadrado, cujo lado mede 25 centímetros? Um quadrado, ele nada mais é do que uma figura de 4 lados, que todos os lados têm a mesma medida. Ou seja, no nosso exercício, ele tem a medida 25 centímetros. A fórmula para calcular a área do quadrado pode ser lado vezes lado ou lado ao quadrado. Todas as duas será a mesma coisa, é só formas diferentes para você escrever. Quem é o lado? No nosso exercício, o lado vale 25. Então, a área do quadrado vai ser 25 ao quadrado. Lembra que quando nós estudamos sobre potência, que o 25 é a nossa base e o 2 é o nosso expoente. Então, o 25 são os fatores, os números que você vai multiplicar. E o expoente vai te indicar quantas vezes será necessário fazer essa multiplicação. No nosso caso, nós precisamos multiplicar o 25 duas vezes. Então, nós vamos fazer o cálculo. 25 vezes 25. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Deixa a última casa vazia e multiplica o 2. 2 vezes 5 é 10. E 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Agora podemos realizar a soma. Repete o 5, porque não tem nenhum valor para somar. 2 mais 0 é 2. E 1 mais 6, 1 mais 5 é 6. Encontramos o valor. Como nós estamos falando de área, a área do quadrado vai ser 25 elevado a 25, ou seja, 625 centímetros quadrados. Concluímos assim o nosso exercício de número 6, da página 13. Nosso próximo exercício é o exercício de número 7, da página 13. Um triângulo tem 12 centímetros de base e a medida de sua altura é o triplo da medida da base. Qual é a área do triângulo? A primeira coisa que nós temos que entender é o que ele quer. Ele quer que você calcule a área de um triângulo. Mas lembra que cada um tem uma própria forma de calcular sua área? O retângulo, o quadrado, o trapézio, o losango. O triângulo também não é diferente. Ele tem sua forma de calcular a área. E a forma de calcular a área de um triângulo é multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2. Observe que a base ela pode ser chamada também de comprimento que nós temos como apoio. Já a altura não são as laterais do triângulo. A altura é a linha reta que vai do vértice até a base. E dividimos por 2, por quê? Porque observe que essa fórmula ela é igual à fórmula do retângulo. Se você tem um retângulo e divide ele ao meio, você vai ver que ele se transforma em dois triângulos. Então, a área do triângulo é a metade da área de um retângulo. Então, a fórmula foi só aperfeiçoada. A partir disso, eu preciso saber algumas informações. A primeira informação, qual é o valor da base? E a segunda informação, qual é o valor da altura? O exercício, ele diz, um triângulo tem 12 centímetros de base. Então, a área do triângulo, nós já sabemos que para a base é 12. Já a medida da altura é o triplo da medida da base. Ele não falou qual é o verdadeiro a medida da altura. Ele só deu uma dica do que nós temos que fazer. Ele disse que a altura é triplo. A palavra triplo nos lembra 3. É 3 vezes maior do que 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 12 por 3 e assim eu vou saber o valor da altura. 12 vezes 3. 3 vezes 2 é 6. E 3 vezes 1, 3. 36. 36 é 3 vezes maior do que 12. É o triplo de 12. E agora que nós sabemos o valor da base e o valor da altura, basta agora nós escrevermos substituir na fórmula. A área do triângulo vai ser igual a 12 multiplicado por 36 dividido por 2. Bom, primeiro vamos multiplicar o 12 por 36.
36 vezes 12 é 2 vezes 6, 12. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. 1 vezes 6 é 6. E 1 vezes 3 é 3. Agora que realizamos a multiplicação, precisamos somar. Repete o 2. 7 mais 6 é 13. E 1 mais 3 é 4. Encontramos o valor. A multiplicação de 12 por 36, 432. A área, então, vai ser 432 dividido por 2. Precisamos agora realizar a divisão. 432 dividido por 2, primeiro nós vamos dividir o 4. 4 dividido por 2 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. 4 menos 4 sobra 0. Nós vamos descer o 3 para continuar a divisão. 3 dividido por 2 é 1, porque 1 vezes 2 é 2. 3 menos 2 sobra 1. 1 não divide por 2 porque é menor. Então, eu preciso descer o 2 do 432. Ficaremos com 12 e divide 12 por 2, que vai ser 6, porque 6 vezes 2 é 12. 12 menos 12 é 0. Concluímos assim a nossa divisão. Então, a área do triângulo vai ser igual a 216. Como a unidade de medida que foi utilizada nesse exercício é o centímetro, então a área é 216 centímetro quadrado. Observe que você sempre vai ter que ter aqui uma observação com a unidade de medida. Então, a unidade de medida é a mesma que você vai escrever na resposta final. Para a área, você vai colocar um 2, porque vai ser quadrado. Para volume, um 3, porque vai ser cubo. Vamos continuar e vamos resolver nosso próximo exercício. Página 13, exercício de número 8. Calcule a área de um losango cujas diagonais medem 14 centímetros e 10 centímetros. Bom, lembra que nós falamos? Cada tipo de figura tem uma forma diferente de você calcular a área dele. Então, do losango, você precisa multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor e dividir por 2. Então, nós temos que observar quais são os valores da diagonal. No exercício 8, ele disse: calcule a área de um losango cujas diagonais medem 14 centímetros e 10 centímetros. Então, nós vamos substituir a diagonal maior por 14 e a menor por 10. Ficaremos que a área do losango é igual a 14 vezes 10 dividido por 2. Primeiro, nós vamos multiplicar 14 vezes 10. 0 vezes 4 é 0. 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 4 é 4. E 1 vezes 1 é 1. Agora, podemos realizar a soma. Repete o 0. 0 mais 4, 4. 1 repete. Logo, 14 vezes 10, 140. A área vai ser igual a 140 dividido por 2. 140 dividido por 2, eu não posso dividir 1 por 2, porque é menor do que 2. Então, vamos ficar com 14 dividido por 2, que é 7, porque 7 vezes 2 é 14. 14 menos 14 sobra 0. E vamos repetir o 0. Para continuar a divisão do 140. 0 dividido por 2 é 0, porque 0 vezes 2 é 0. E 0 menos 0, 0. Ou seja, a área do losango vai ser igual a 70. Como a unidade de medida foi centímetro, então a área é 70 centímetros quadrados. Concluímos assim o nosso exercício de número 8. Nosso próximo exercício é o exercício de número 9, da página 13. O exercício 9, ele diz: calcule a área de um círculo cujo diâmetro mede 2,4 metros. Nós vimos que cada um tem sua fórmula. E a fórmula quando é um círculo? A fórmula para calcular um círculo é o π
vezes o raio ao quadrado. Lembra que π é uma letra do alfabeto grego, que aqui ela indica uma constante, um valor fixo. Nesse caso, o valor fixo ele é 3,14. Da onde surgiu esse 3,14? Quando você pega uma circunferência qualquer, você calcula o comprimento dela e divide pelo diâmetro, o valor que você vai encontrar é sempre esse valor próximo a 3,14. E lembra que ele é um número irracional, então ele é 3,14, mas tem outros valores depois, ele é infinito. Por uma questão de arredondamento, nós utilizamos somente esses, 3,14. E o que é o raio? O raio é a metade do diâmetro. Nós estudamos o conceito de diâmetro, raio e corda. A corda é um segmento de reta que vai de uma borda até a outra da circunferência. O diâmetro também é uma corda, ela vai de uma borda a outra da circunferência, mas necessariamente ela precisa passar pelo centro da circunferência. Ou seja, ela vai ser a maior corda dentro das cordas que tiver, de qualquer uma que você puder fazer. E o raio? O raio é o segmento de reta que vai do centro até a borda. Isso quer dizer que para fazer o diâmetro, você precisa de 2 raios. Bom, agora nós podemos substituir. Nós já sabemos que o valor do π ele é constante, ele sempre vai valer 3,14, mas o valor do raio o exercício não fala. O que o exercício fala é que o diâmetro ele é 2,4. Então, como é que eu sei o valor do raio? O raio é a metade. O raio vai ser o valor do diâmetro dividido por 2. Então, o valor do raio vai ser 2,4 dividido por 2. Bom, quando eu estou dividindo dois números, se um deles for um número decimal, eu preciso igualar esses números. Isso quer dizer que você precisa acrescentar vírgula, caso um deles não tenha, e acrescentar zeros àquele que tem menos zero, se houver isso, até que todos tenham a mesma quantidade de número depois da vírgula, casas decimais. O 2,4 tem uma vírgula e tem um número depois, o 4. Já o 2, que ele está dividindo, não tem. Então, o que nós vamos fazer é acrescentar uma vírgula a ele e acrescentar um zero. Então, nós vamos dividir 2,4 por 2,0. Agora que nós igualamos tudo e eles estão certos, você vai desconsiderar essas vírgulas, vai fazer que essas vírgulas não existam mais, e a partir disso, você vai dividir os números como se não houvesse vírgula. Então, 2,4 vai ficar 24 e 2,0 vai ficar 20. 24 dividido por 20. Bom, 24 dividido por 20 é igual a 1. Porque 1 vezes 20 é 20. E 24 menos 20? Sobra 4. 4 não pode dividir por 20 porque ele é um número menor. Então, você precisa acrescentar um zero a ele. E precisa também... E nós sabemos que 40 dividido por 20 é 4. Porque 4... 2, aliás. Porque 2 vezes 20 é 40. Bom, descobrimos o valor do raio. O raio vale 1,2 metros. Agora, podemos substituir na fórmula para calcular a área. A área do círculo vai ser igual a 3,14, o valor de π, vezes 1,2, que é o raio, elevado a 2. Você tem aqui duas operações matemáticas. Você tem uma multiplicação e uma potência. O que você deve resolver primeiro? Sempre nós vamos observar as operações mais complexas para as menos complexas. Então, você vai resolver primeiro todas as potências e as raízes, depois todas as multiplicações e divisões, e depois todas as subtrações e todas as adições. Nesse caso, nós temos um parênteses para o 1,2. Esse parênteses ele está aqui mais do que um simples sinal associativo, mas ele está aqui para nos dizer que tanto o número 1 como o número 2, que forma o nosso número decimal 1,2, ele tem uma potência de 2. Apenas isso. Aqui ele não indica que esse parênteses teria uma prioridade.
Apesar de que a operação de potência ela já tem prioridade por si só. Então, nós vamos repetir o 3,14 e vamos resolver a potência, 1,2 elevado a 2. Quem é a base? 1,2. Quem é o expoente? 2. Então, eu preciso multiplicar a base 2 vezes. Então, nós vamos multiplicar 1,2 por 1,2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 1 é 1. Somando, nós repetimos o 4, 2 mais 2 é 4 e repetimos o 1. Então, ficamos com a área é igual a 3,14 vezes 1,44. Agora, vamos multiplicar esses dois valores. Bom, 1,44 vezes 3,14, você vai multiplicar, você só vai se preocupar com os números decimais ao final do cálculo da multiplicação. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. E agora realizamos a soma. Repete o 6. 7 mais 4, 11. 1 mais 5, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 2, 12. Sobe 1. Ficamos com 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. E repete o 4. Agora que nós vamos nos preocupar onde é que a vírgula vai ficar. O número, ele vai ter a quantidade de valores depois da vírgula de acordo com a quantidade de números que tem que você multiplicou. No 1,2 e no 1,2, você tem dois números após a vírgula. Então, a vírgula tem que ficar entre o 1 e o 4. Assim, você vai ficar com dois números depois da vírgula. Já no 1,44 e 3,14, você tem 4 números após a vírgula. Então, você vai escrever a vírgula entre o 4 e o 5, porque assim você também vai ficar com 4 números após a vírgula. A área vai ser 4,5216. Como nós estamos falando de área, você completa com metro quadrado. E assim concluímos nosso exercício 19. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos a correção dos nossos exercícios.